Dilatação térmica, nós vamos trabalhar agora com dilatação superficial, dilatação diária. Olha só, um exemplo qualquer, ó, digamos que a gente tem aqui uma chapa metálica. Esta chapa metálica ela vai sofrer aquecimento. Quando ela sofrer aquecimento, ela vai dilatar nas duas dimensões, na base e na altura. A área disso aqui a gente já sabe que é base vezes altura. Quando isso aqui sofrer aquecimento, vai haver variação da base e variação da altura, ou seja, vai haver variação na área. Formulazinha para dilatação superficial. Dilatação superficial, dilatação da área ou variação da área vai ser igual à área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Aqui, este nosso ΔT é a variação de temperatura. Este nosso beta é o coeficiente de dilatação superficial. Este nosso beta aí, olha só, como nós estamos falando em área, este nosso beta ele vai ser igual a 2 vezes o alfa. Este alfa ele representa o coeficiente de dilatação linear da substância que compõe o material. É uma constante de proporcionalidade. Coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu valor de coeficiente de dilatação linear. Como ali nós estamos trabalhando em duas dimensões, base e altura, a gente multiplica isso aí por 2, tá? Aqui, voltando para a nossa formulazinha, aqui nós vamos ter a área inicial. E aqui nós vamos ter variação da área. Variação da área. Ou dilatação da área. Tá aí. Então, dilatação da área ou variação da área, área inicial, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que nada mais é do que 2 vezes o alfa. Lembrando que cada material possui o seu valor de dilatação linear, como aqui é beta, sempre multiplicado por 2, já que estamos falando de área, e o ΔT, que indica a variação de temperatura. Em alguns casos, nós vamos precisar encontrar primeiro a variação da área. Então, variação da área vai ser igual à área final menos a área inicial. Então, aqui, ó, área inicial. Aqui, a área final. E aqui, a variação da área, ou dilatação da área. Que mais que a gente... O nosso ΔT. A gente tem para falar aí, ó, o ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial. Temperatura inicial. E aqui a temperatura final.
E aqui a variação de temperatura. Se tem delta, indica variação, sempre o final menos o inicial. Variação de temperatura. Tá aí. Olha só, eu vou apagar para a gente fazer mais uma formulazinha. Alguns autores, alguns professores gostam de utilizar essa formulazinha em outro formato. Deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência. Olha só, manipulando algebricamente aqui essa formulazinha, olha só. Quando a gente pensa em dilatação da área, a gente já viu que é a área final menos a área inicial. A área final menos a área inicial igual a área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Esse menos a área inicial eu vou passar para o outro lado. Então a área vai ser igual à área inicial mais a área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Aqui a gente tem área inicial e aqui a gente tem área inicial, a gente consegue colocar essa área inicial em evidência. Com isso a gente chega a uma formulazinha final. Ó. Área igual a área inicial, que multiplica 1 mais o beta vezes o ΔT. Olha lá. Colocando a área inicial em evidência, ó, área inicial vezes 1, área inicial, mais e o mais. Área inicial vezes beta vezes ΔT, área inicial beta vezes o ΔT. Tá aí um outro formato para a nossa formulazinha aí, para determinar o valor de área final. Então são essas formulazinhas que nós vamos utilizar a partir de agora na resolução de alguns exercícios aí.